Vou pedir para você abrir a sua Bíblia lá no livro de Gênesis. Nós vamos ler uma história que, se você já leu, você não lembra dela. Eita! Não, talvez você até se lembre dela. Abre aí a sua Bíblia no livro de Gênesis, capítulo 38. Tem uma coisa que eu amo no nosso meio. E hoje o Senhor começou falando sobre isso, depois a Soraya insistiu nesse assunto. Eita, velho, vamos você ver. Perguntei de novo quando vocês tinham outro compromisso. Eu tenho uma coisa que eu amo sobre esse tempo que nós estamos vivendo. É sobre intimidade, sobre proximidade. Existe um grande valor, viu, Patrícia, da gente fazer parte de um grupo pequeno de igreja. Eu não sei se vocês repararam, quando o Jales virava aqui, a cadeira fazia nhé. Reparou, Geraldo, seu marido? Ele virava nhé. Gente, quando a gente tem intimidade, a gente repara tudo, a gente ouve tudo. Quando a gente está perto, a gente vê tudo. Se o Vitor desafinar aqui, a gente percebe. Se alguém chegar atrasado, então eu estou de olho. Se você, Vitor, faltar, eu vou perceber que nós somos um grupo pequeno. Gente, não percam a oportunidade de viver isso. Porque você faz falta, eu faço falta. E isso é o nosso relacionamento com Deus. A gente só vai perceber o que Deus está falando de perto. A gente só vai perceber os sons, os barulhos, as direções, os caminhos. Sabe? É preciso ter essa sensibilidade, seu Mário. Nós estamos tendo o privilégio de ver o que está faltando e o que está sendo acrescentado. Nós estamos tendo o privilégio de não ser só alguém que está assistindo a história diante dos nossos olhos. Nós temos o privilégio de fazer parte disso. Já perceberam o privilégio que Deus está colocando diante de nós? De sermos um grupo pequeno, onde cada pessoa faz falta, onde o barulho que você faz é sentido, onde o seu choro importa para alguém. E a gente também comemora com alegria quando há boas notícias, quando alguém tem uma vitória. Gente, isso é um privilégio. Hoje nós estamos recebendo aqui a visita da dona Marta e Raquel, duas irmãs que vieram nos visitar aqui hoje. E eu tive tempo para poder parar e conhecer e ouvir um pouco a história delas, porque nós somos um grupo pequeno. Eu pude me alegrar e me emocionar com a história dos pais dela, que é um exemplo para mim. Ela estava me contando que o pai dela era um pastor, e quando uma senhora da comunidade ficava viúva, ele ia lá e adotava ela. Agora quem vai cuidar de você sou eu. E aí eles estavam dizendo que no velório do pai delas eram dezenas de viúvas que ele cuidou. A cidade parou. Sabe o que é isso? Alguém que se importava com a intimidade dos outros, com o que estava acontecendo na vida dos outros. Gente, essa igreja que nós estamos criando tem esse privilégio. Mas também tem o seguinte: se alguém subir aqui, de qualquer jeito nós vamos notar. Não se prepara, não tem uma palavra no coração, não. Você vai ser percebido. Fazer as coisas de qualquer jeito para Deus num grupo pequeno, gente, é passar vergonha.
Sabe qual é o nosso grupo pequeno? Nossa família. Se você não buscar a Deus, paz, seus filhos vão perceber que a sua prioridade é outra. Hoje eu tive que dar uma bronquinha dos meus filhos. Como é que vem para a igreja sem a Bíblia? Mas eu posso dar essa bronquinha porque Deus me deu autoridade para isso. Não só porque eu sou pai, está na certidão do nascimento, porque eu vivo o que eu falo. Sou perfeito? Não, não sou. Sabe o privilégio de fazer parte de um grupo onde você não tem onde se esconder? Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Na Bíblia, no livro de Hebreus, no capítulo 4, diz o seguinte, que nós não podemos esconder nada diante daquele para quem iremos prestar contas. Talvez você não esteja íntimo de Deus, não é porque Ele está longe, não. Porque a Bíblia acabou de dizer, busque o Senhor enquanto Ele está perto. O Senhor está perto. Você é que está brincando de ter um relacionamento com Deus. Vocês pais, não é que seu filho é difícil, não. É o que a Aline acabou de falar. Talvez você precisa se envolver mais nessa missão, beijar, abraçar, ter tempo, envolver. Porque a família é o nosso grupo pequeno. Sabe assim, privilégio de ver o barulho da cadeira do Jales. Privilégio de perceber que o projetor já está aqui pendurado, ele não está funcionando ainda, que deu um problema no cabo. Mas tem alguém, aliás tem alguém, não, tem alguns alguém que estão percebendo esse privilégio. Porque nós estamos aqui hoje porque tem o Toninho, porque tem o Marcelo, porque tem o Vitor. O Vitor chegou em casa às 5 horas da manhã e está aqui, chegou mais cedo iniciando o louvor. Trabalhando. Estava na farra não. Ele estava na farra dos outros, ele estava trabalhando. Porque nós temos uma Mônica que está ajudando. Nós temos um privilégio, sabe? De participar de algo com o nosso coração. Nós temos o privilégio de fazer algo para Deus que nos custe algo. Não é assim, meus filhos vão se criar, eles vão se vingar, estou pagando as contas. Não. Gente, eu não estou nem na introdução da introdução, eu estou falando de algo que sim, está refletido na palavra de hoje. Mas só para a gente aproveitar esse tempo. Passa rápido, Paty. Aproveita esse tempo que a sua filha está ali apresentando no teatro. Isso é vida. Vida, vai ter um dia, sabe, que você vai desejar estar tendo esse trabalho e ela está assim, ligando para você de vez em quando. Quer dizer, espero que não aconteça isso. Mas os filhos crescem. Né? Vivaldo aí mesmo, olha. Aí, ó. Projeto de genro aí já do lado, já. O dia é ele cantando. Acorda, Isabelle! Tá aí, ó. Verdade. Esse tempo de intimidade com Deus é um tempo precioso. Tempo onde a gente conhece o nome de todo mundo, que o Senhor certamente conhece o nosso. Certamente. E isso passa pelas gerações. Deus resolveu fazer dessa forma. Viu, Mônica? Deus resolveu pegar a sua geração para transmitir a vida dele. Deus escolheu que Jesus viesse pela tribo de Judá. Por isso, um dia, teve um homem chamado José, que teve um filho chamado Judá. Só que, às vezes, quando as coisas começam, elas estão bagunçadas. A cadeira está fazendo barulho. O projetor, o cabo não está ainda funcionando. A porta não está aqui e a gente está ouvindo barulho lá. Ontem a minha esposa veio para cá com a Ana Paula para arrumar a salinha das crianças, enquanto nós, sabe? É um tempo ainda de organização. Dá trabalho. Mas isso não pode existir.
E é sobre isso que eu queria falar hoje. Sobre um Deus que não desiste de nós. Embora eu acho que ele tenha opção de desistir. Deus teve uma época que desistiu da humanidade, falou: eu vou mandar um dilúvio. Eu não estou aguentando mais, vou zerar essa conta e vou começar de novo. Mas ele prometeu que não faria mais isso. Deus pode tudo. Mas Deus está procurando gerações para que a promessa dele, para que a palavra dele passe por elas. E eu quero ler para vocês a história de Judá. Essa história de Judá, vocês vão ver, gente, Judá é um sujeito desmantelado. Como eu e você. Mas eu quero que você perceba, através da história que nós vamos ler, que Judá não desistiu de ter uma descendência. Ele não sabia, mas Deus sabia que Judá precisava de ter uma descendência para que o Senhor Jesus viesse até nós. Então, eu quero que você leia comigo com paciência o capítulo 38 do livro do Gênesis. Para a gente ver quando é que Pérez e Zerá nasceram. Tá bom? Pegue a sua Bíblia. Nós vamos ler o livro do Gênesis, capítulo 38. Por essa época, Judá deixou seus irmãos e passou a viver na casa de um homem de Adulam, chamado Ira. Gente, vocês sabem que Judá é um dos filhos de José, de irmãos de José, e foi de Judá a boa ideia de falar: rapaz, vamos pegar esse José e vamos vender ele para os ismaelitas, sabia? A ideia foi de Judá. Irmão legal, né? Ali Judá encontrou a filha de um cananeu chamado Suá e casou-se com ela. Um hebreu podia casar com filho de cananeu? Não, né? Outros manteram, começando. Ele a possuiu, ela engravidou e deu à luz um filho, ao qual ele deu o nome de Er. Primeiro filho de Judá chamava? Er. Olha só. Tornou a engravidar, teve um filho e deu o nome de Onã. Segundo filho de Judá. Primeiro Er, segundo Onã. Quando estava em Quezib, ela teve ainda outro filho e chamou Selá. Então Judá tinha 3 filhos: Er, Onã e Selá. Gente, alguém que já é crente há mais tempo aqui, vocês já viram falar em Or, Er, Onã e Selá? Ninguém ouviu falar desse tipo. Vamos continuar. Judá escolheu uma mulher chamada Tamar para Er, seu filho mais velho. Mas o Senhor reprovou a conduta perversa de Er, filho mais velho de Judá, e por isso o matou. Quem foi que matou Er? Senhor. Ele era o quê? Descendente de Judá, por onde Jesus devia vir. Mas, gente, era um sujeito perverso, não valia para nada. O que o Senhor fez? Sai da minha frente, você vai me atrapalhar. Era o começo da geração de Judá. Comecinho. Então Judá disse a Onã: case-se com a mulher do seu irmão, cumpra as suas obrigações de cunhado para com ela e dê uma descendência a seu irmão. Gente, isso aqui veio antes da lei, que a lei dizia o seguinte: se seu irmão morre, é sua obrigação casar com a cunhada para que o seu irmão tenha uma descendência. Lembra que quando Jesus passou por isso lá, Jesus repreendeu os caras dizendo: rapaz, vocês não conhecem a palavra de Deus e nem o poder de Deus? Está vendo? Para Deus, as gerações eram importantes antes da lei. Mas Onã sabia que a descendência não seria sua. Assim,
Toda vez que possuía a mulher do seu irmão, derramava o sêmen no chão, para evitar que seu irmão tivesse descendência. Olha que sujeito. O Senhor reprovou o que ele fazia e por isso o matou também. Gente, estava dando ruim para o tal do Judá. Mas Deus tinha um plano. O sujeito era tão perverso que ele, sabendo que o filho não ia ser dele, ele falou: então eu não vou ter filho nenhum. Vocês conhecem alguém assim? Que assim, rapaz, se não for o meu nome, se não for para o meu privilégio, eu não vou ajudar não. Eu não vou fazer parte não. Quer saber? Eles é que façam. Eu vou cuidar, é do meu. E você sabe por que isso acontece, gente? Eu ainda estou na introdução, tá? Essa não é a palavra que eu coloquei ainda. Sabe por que isso acontece? Eu tenho falado muito sobre isso essa semana, e eu creio até que estou começando a estar convencido de que eu estou falando isso inspirado por Deus. O tal do coração, ele é muito enganoso. E a gente tem muita facilidade de se guiar pelos sentimentos. E os sentimentos são esse local, o coração, onde se a coisa der um pouquinho a trabalho a mais, a gente desiste dela. Porque a gente quer as coisas meio fácil. Se a gente tiver que lutar por isso, a gente desiste. Uma igreja começando é meio assim. Que esses bancos vão continuar vazios se a gente não se esforçar. Família, gerações, os filhos aprenderem a Bíblia, também é assim. Porque não tem como ensinar os filhos sem esforço. Eu às vezes brinco, né? E falo assim: rapaz, o que seria dos meus filhos sem o pai? Porque a mãe não faz nada. Só o pai. Claro que é uma brincadeira. Claro. Que a minha mulher passa o dia por conta desses meninos. E é um privilégio que eles têm de ter um pai e uma mãe. Privilégio. Mas, às vezes, o pai, por algum motivo egoísta, deixa os filhos em último lugar. Gente, não ignore a capacidade que o nosso coração tem de deixar os outros fazendo um trabalho que, se eu estivesse fazendo junto, estava melhor. Esse é o coração de Onã. Rapaz, eu não vou ajudar meu irmão que morreu, não. Ele que se vira, ele que venha dos mortos aí, se ele quiser uma descendência, porque se depender de mim, não vai ter filho, não. Sabe o que Deus faz com um povo egoísta? Sai da frente, que você é inútil. Próximo. Deus quer multiplicar a igreja dele? Deus quer fazer discípulo? Deus quer que as pessoas sejam curadas, libertas, restauradas? Dá trabalho. Dá trabalho. Quem foi que Deus chamou para fazer isso? Nós. Mas existe a possibilidade de o seu coração fazer com que você escolha um lugar que já está pronto, confortável. Você não tem muito trabalho. E é o seguinte: se você olhar para aquele irmão que está doente, o seu vizinho, rapaz, vai dar um trabalho visitar esse cara, eu estou doido para fazer outra coisa, vou ter que abrir mão da minha agenda para lá me dispor para ele. O projeto de Deus dá trabalho, custa algo. Vamos continuar lendo. Paramos no súbito falecimento de Onã. Versículo 11. Disse então Judá à sua nora Tamar: more como viúvo na casa de seu pai, até que meu filho Selá cresça, porque temia que ele viesse a morrer com seus irmãos. Como seus irmãos. Assim Tamar foi morar na casa do seu pai. Tempos depois, morreu a mulher de Judá, filha de Suá. Gente, que tragédia essa família de Judá, né? Passado o luto,
Judá foi ver os tosqueadores do seu rebanho em Tímina, com o seu amigo Ira, o adulamita. Lembra que ele morava na casa do Ira? Quando foi dito a Tamar: seu sogro está a caminho de Tímina para tosquear suas ovelhas, ela trocou suas roupas de viúva, cobriu-se com um véu para se disfarçar e foi sentar-se à entrada de Enaim, que fica no caminho de Tímina. Ela fez isso porque viu que, embora Selá já fosse crescido, ela não tinha sido dada em casamento. Essa mulher estava doida para casar de novo. Ela queria ter um filho. Naquela época, as mulheres agregavam valor a si próprias quando elas tinham filhos. E o sogro dela tinha acabado de fazer uma promessa, lembra? Vai para a casa do seu pai, se veste de viúva, que quando o Selá crescer, ele vai ser seu. Mas ela tinha percebido que Selá já tinha crescido e nada dele virar marido dela. E ela queria muito ter um filho. Versículo 15. Quando a viu, Judá pensou que fosse uma prostituta, porque ela havia encoberto o rosto. Não sabendo que era sua nora, dirigiu-se a ela à beira da estrada e disse: vem cá, quero deitar-me com você. Ela lhe perguntou: o que você me dará para deitar-se comigo? Disse ele: eu lhe mandarei um cabritinho do meu rebanho. E ela perguntou: você me deixará alguma coisa como garantia até que o mande? Disse Judá: o que garantia devo dar-lhe? Respondeu ela: o seu selo com o cordão e o cajado que você tem na mão. Ele os entregou e a possuiu, e Tamar engravidou dele. Ela se foi, tirou o véu e tornou a vestir as roupas de viúva. Judá mandou o cabritinho no meio de seu amigo adulamita, a fim de reaver da mulher sua garantia. Mas ele não a encontrou e perguntou aos homens do lugar: onde está a prostituta cultual que costuma ficar à beira do caminho de Enaim? Eles responderam: aqui não há nenhuma prostituta cultual. Assim ele voltou a Judá e disse: não a encontrei. Além disso, os homens do lugar disseram que lá não há nenhuma prostituta cultual. Disse Judá: fique ela com o que lhe dei. Não quero que nos tornemos objeto de zombaria. Afinal de contas, mandei a ela este cabritinho, mas você não a encontrou. Cerca de 3 meses mais tarde, disseram a Judá: sua nora Tamar prostituiu-se, e na sua prostituição ficou grávida. Disse Judá: traga-no para fora e queime-na viva. Gente, olha o cenário. Gente, isso aqui não tem Netflix que conta a história dela. E foi dessa tribo que Jesus veio. Tinha coisas por fazer, não tinha? Tinha coisa para ajustar, tinha. Deus desistiu de Judá? Não. Então nós vamos desistir de ser igreja porque o negócio está fazendo barulho? Porque o cabo não está funcionando? Porque não tem porta ali ainda? Vou desistir dos meus filhos porque eles ainda estão dando trabalho? Vou desistir dos meus filhos porque eles estão fazendo coisa errada? Você pode até desistir, Deus não desiste. Amém. A boa obra que Deus começou, Ele vai terminar. Vai dar fruto. Mas nós temos o privilégio de sermos escolhidos para fazer parte disso. Não está tudo pronto não, Marcelo. Não está confortável ainda não. Ontem o Marcelo ficou até a noite vendo o filho, quer dizer, a Fernanda eu sei que ficou. Você que ficou? Não, ela ficou. Ela ficou, mas a Fernanda eu sei que ficou. Porque pai é pai. Até a noite, Paty. Um frio devia estar naquele defé. E o menino nadando, dá trabalho. E ela segue lá. Não é? Já segue lá. Olha lá, né? Certeza. A sorte é que Deus não desiste de nós. Vamos continuar lendo a história? Versículo 25. Quando ela estava sendo levada para fora, mandou o seguinte recado ao sogro: estou grávida do homem que é dono dessas coisas. E acrescentou: veja se o Senhor reconhece
A quem pertence esse selo, esse cordão e esse cajado? Judá os reconheceu e disse: ele é mais justo do que eu, pois eu devia ter entregue a meu filho Selá. E não voltou a ter relações com ela. Quando chegou a época de dar à luz, havia gêmeos em seu ventre. Enquanto ela dava à luz, um deles pôs a mão para fora. Então a parteira pegou um fio vermelho, amarrou o pulso do menino, dizendo: deixe ser o primeiro. Mas quando ele recolheu a mão, seu irmão saiu e ela disse: então você conseguiu uma brecha para sair. E lhe deu o nome de Pérez. Depois, seu irmão, que estava com o fio vermelho no pulso, saiu, e foi lhe dado o nome de Zerá. Essa é a história de como começou a tribo de Judá. Pensaram? Eu não quero ser um dos tais que vai atrasar o número de Jesus, nem o propósito dele. Amém. Tudo que é meu é dele. Amém. E está tudo à disposição para que vocês conheçam mais Jesus. Para que mais pessoas conheçam mais Jesus. Sabe por quê? Não é porque eu sou tão bonzinho, não. É porque mesmo eu sabendo que eu não tenho tudo que precisa, tudo que é dele é meu também. E eu sei que todo o poder de Deus, toda a provisão de Deus está disponível para que a obra dele se manifeste. Eu creio nisso. Eu creio nisso absolutamente. Que não vai faltar recurso, não vai faltar gente, não vai faltar disposição, não vai. Deus vai manifestar o projeto dele, o propósito dele. Eu creio nisso. Ainda que tenha muita coisa para se acessar ainda. Ainda que a gente às vezes atropele as coisas e faça as coisas erradas. E para contar essa história, eu quero que a gente vá para o texto que eu quero compartilhar hoje. Está lá em João capítulo 4. Você deve conhecer a história, essa você vai lembrar, de quando Jesus se encontrou no poço com a mulher samaritana. Essa é a história que está lá em João capítulo 4. E eu quero que você preste bastante atenção, porque nós vamos ser breves, porque nós vamos celebrar a ceia hoje. E no final do capítulo 4, depois da história do encontro de Jesus com a mulher samaritana, Jesus então teve aquele tempo com seus discípulos para explicar o que ele queria explicar com a história da mulher samaritana. O encontro de Jesus com a mulher samaritana fez com que isso mudasse a vida dela. Quando ele teve um encontro com ela, ela foi lá e chamou a cidade toda para ter com ele. Então isso mostra que o encontro teve um impacto para a vida dela. Mas aquele encontro também teve um impacto para a vida de Jesus. E eu quero te ajudar a perceber esse impacto na conclusão dessa história. Quando Jesus estava ali na intimidade, falando de perto com seus discípulos. Para isso você vai acompanhar comigo João capítulo 4, a partir do versículo 27. Naquele momento, seus discípulos voltaram e ficaram surpresos ao encontrá-lo conversando com uma mulher. Mas ninguém perguntou: o que querem saber? Ou por que estás conversando com ela? Então, deixando o seu cântaro, a mulher voltou à cidade e disse ao povo: venham ver um homem que me disse tudo o que tenho feito. Será que não é ele o Cristo? Então saíram da cidade e foram para onde ele estava. Enquanto isso, os discípulos insistiam com ele: mestre, come alguma coisa? Mas ele lhes disse: tenho algo para comer que vocês não conhecem. Então os discípulos disseram uns aos outros: será que ele lhe trouxe comida? Disse Jesus: a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e concluir a sua obra. Meus irmãos, Jesus teve um impacto com aquela mulher. Jesus encontrou aquela mulher e ela estava sozinha,
E ela passou por cima de vários desafios. Ela foi conversar com o homem que estava lá sentado. Naquela época, meu irmão, a vida de uma mulher valia muito pouco. Vocês viram o que aconteceu quando Judá encontrou com uma mulher sentada no meio da rua? Ele achou que ela era uma prostituta, a sua cunhada. Oi? Nora, desculpa, Nora. Essa mulher sabia dos perigos que ela estava correndo. E ela enfrentou isso. E quando Jesus pediu água, ela estava trabalhando. E não era simples não, buscar água num cântaro, pegar água no poço, sol do meio-dia. E ela foi lá para levar água para Jesus. E aí, não satisfeita, essa mulher voltou correndo para casa e trouxe toda uma cidade para conhecer a Jesus. E os membros da igreja de Jesus, que eram íntimos de Jesus, que ouviam o barulho da cadeira, que estavam sentindo falta do projetor, estavam preocupados se Jesus estava com fome. Não era por isso que Jesus estava preocupado. Jesus estava preocupado em salvar as pessoas. E viu que quem atraiu a multidão foi a mulher. Os discípulos não trouxeram nada. Ninguém. O povo da intimidade estava preocupado era com o conforto. Se tinha comida, se não tinha comida. Se Jesus estava passando alguma necessidade ali na hora. A mulher estava preocupada em dizer para todo mundo: eu encontrei o Cristo. Eu encontrei o Salvador. Amém. Eu achei um profeta. Isso vale mais do que tudo. Mais do que o conforto. Eu estou cansada. Olha, eu estava lá no sol do meio-dia, carregando aquele canto, buscando água no poço. Mas tem uma coisa, gente, que vocês não podem deixar de saber. Eu encontrei o Cristo. Aleluia. E eu quero encher os bancos da igreja. Se depender daqueles discípulos de Jesus, vai ter café lá, vai ter pão. Mas Jesus não veio para isso. Para tomar café com os outros. Jesus veio para que eu e você fôssemos salvos. Isso custou a vida dele. Tudo dele. Para gerar um povo preocupado com café? Não. O Senhor Jesus está preocupado em salvar as pessoas. Em fazer discípulos. Não é nesse lugar que vai ser mais confortável. Sabe o que eu e você precisamos sentir falta aqui dentro? É de gente para encher essas cadeiras. O que preocupa a gente não é o barulho disso daqui. O que me preocupa é, Senhor, traz pessoas, salva vidas, cura elas. Porque foi assim comigo. Na minha vida, teve um centurião que chegou diante de Jesus e falou: tem um servo lá na minha casa que eu amo. E eu preciso que o senhor, eu não sou digno do senhor da minha casa, não. Eu sei que não vale nada. Mas eu não vou trocar aquele servo por outro. Eu até tenho dinheiro para contratar outro servo. Mas eu quero que o senhor cuide aquele lá, que eu amo. Eu me apeguei a ele. Ele até dá trabalho. Me fez vir aqui buscar o senhor. Mas eu não abro mão dele. É com esse amor que a igreja enche em tempo. É tendo esse trabalho, buscando pessoas que precisam e apresentando diante de Jesus. Apresentando o poder de Deus para ela, através do amor, do cuidado, do carinho, do tempo. Não é através do conforto. É através da cruz, do trabalho, de abrir mão do seu conforto. Os discípulos estavam querendo apresentar para Jesus: Senhor, está tudo bem, o Senhor está confortável? Essa estranha estava te importunando? E Jesus, constrangido, disse: vocês não entenderam ainda.
que a minha obra é concluir, o meu trabalho não é comida, é concluir a obra daquele que me enviou. Vocês não dizem, daqui a 4 meses haverá colheita? Eu lhes digo, abram os olhos e vejam os campos, eles estão maduros para a colheita. Aquele que colhe já recebe o seu salário e colhe fruto para a vida eterna. De forma que se alegram juntos o que semeia e o que colhe. Assim é verdadeiro ditado, um semeia e outro colhe. Eu os enviarei para colher o que vocês não cultivaram. Outros realizaram um trabalho árduo e vocês vieram usufruir do trabalho deles. Nós somos a igreja do começo. E algumas pessoas vão chegar aqui no futuro porque nós fizemos esse trabalho. Não é sobre ter um café confortável de manhã. É sobre gerações que precisam do meu trabalho e do seu trabalho. Não é só sobre o conforto de congregar hoje. É sobre gerações que não vão conhecer o Senhor se a gente enterrar e jogar o sêmen no chão. Nós estamos sendo chamados para um tempo precioso de começar algo. Alguém vai subir nas nossas costas. Alguém vai colher o fruto do nosso trabalho. Mas é preciso trabalhar no que importa, para o que importa. Que não é ter uma vida mais confortável. É apresentar Jesus que pode salvar, que pode curar, que liberta, que pode todas as coisas. E nós não vamos fazer isso falando de Jesus de vez em quando. Nós não vamos conseguir fazer isso com os nossos filhos, sendo crente domingo. Nós não vamos conseguir fazer isso só convidando para um café da manhã no domingo. Vocês não sabem quanto eu luto com a minha natureza para ser perseverante. Porque Deus tem sido perseverante comigo desde que eu o conheci. Eu era um Judá. E Deus não desistiu de mim. Porque para mim, para ter café da manhã, 9 da manhã, a gente tinha que chegar aqui às 6. Para preparar as coisas para as pessoas verem, para virem visitar. Para mim, o ensaio do louvor começaria às 7 da manhã e teria vários ensaios durante a semana. Para mim, e eu vou dizer uma coisa para vocês, o Sérgio não é a medida, porque eu louvo a Deus pela vida do Vitor, que é constante, que desde o dia ele e a Daça, que fala nós vamos estar juntos, estão juntos. E eu sei que eles olham para aqui e eles veem que eles podiam estar numa estrutura muito melhor de onde eles vieram, por exemplo. Eu louvo a Deus pela vida do Toninho, que não ganha salário nenhum. Está, aliás, gastando o salário dele, para que a gente pudesse ter isso aqui do jeito que está hoje, ele é Soraya. Pela vida do Marcelo, que está gastando também. Estuda de noite, trabalha de dia e ainda vem para cá ajudar. Vocês estão fazendo algo que vai dar frutos para o Senhor. Não é sobre conforto. Não é. É sobre ter uma palavra profética que vai repassar as gerações. E Cristo vai ser. Foi isso que o Pai das Senhoras fez. Nós trabalhamos é para o Senhor. Ele é que nos escolheu, foi Ele que escolheu Judá, torto do jeito que era, e guiou a vida dele. Eu quero ter a minha vida guiada pelo Senhor. Apesar de mim, apesar de nós. E Ele disse que aquele que semeia colherá nessa vida e na vida eterna. O Senhor está com a mão estendida, está com a bolsa aberta, para que o propósito dele se cumpra. O poder de Deus está disponível, porque Ele está perto. Ele está esperando um povo que queira nessa intimidade. Apesar das imperfeições, apesar da cadeira fazer barulho, do projetor não funcionar ainda. Senhor, você é constante. Judá foi constante em querer uma geração.
Deus colocou isso no coração dele. Eu não vou abrir mão. Não abra mão de ser um canal da vida de Deus para as próximas gerações. O poder de Deus está disponível para isso, para mim e para você. Dá trabalho, Pati, mas você vai colher o fruto. Dá trabalho, Marcelo. Vocês vão colher o fruto. Vivaldo, deu trabalho, olha aí o fruto. Graças a Deus por isso. Existe no inferno um departamento de tentar matar a semente na raiz. Lembra daquela parábola? Que uma semente caiu à beira do caminho? Viram aqui na história de Judá, no começo da tribo de Judá, sabe, já tinha lá. Foi lá no 45 minutos do segundo tempo que apareceu a geração. Porque os homens eram perversos. Era perverso, ou não era perverso. Gente, nós estamos só no começo. O começo dá trabalho, mas o futuro vai trazer bons frutos. Amém. Bons frutos. Não é sobre nós, sobre o nosso conforto. É sobre o que Deus quer fazer. E Deus vai fazer. Eu creio nisso. Eu creio nisso. Nossa geração quer tudo rápido, pronto. E eu quero encerrar com uma história. Essa história, você está carregando ela aqui agora. Você não sabe disso, mas você está. Tem alguém aqui sem celular? Todo mundo está carregando o celular, né? 1992, houve uma entrevista que ninguém deu muita importância para ela na época. O Jô Soares entrevistou o Bill Gates. E naquela entrevista, o Jô Soares estava meio que mangando, caçoando do projeto do Bill Gates, que era ter um aparelhinho na mão das pessoas, onde elas pudessem fazer tudo. E o Jô Soares ia fazendo as perguntas para ele, e disse, rapaz, você acha mesmo que vai ser possível um aparelho na mão das pessoas fazer tudo isso? E ele foi explicando com calma. Gente, você vê pelo sorriso do Jô Soares, que ele disse, rapaz, esse cara é louco. Foi porque um cara ouviu essa entrevista que o iPhone foi inventado. Foi o Bill Gates que inventou o iPhone? O cara ouviu a entrevista e falou, rapaz, eu vou fazer isso aí. Nós estamos desfrutando disso. Eu lembro a primeira vez que eu vi um iPhone. Eu tenho um iPhone 3 guardado até hoje. Zerado, na caixa. Um dia isso vai valer dinheiro. Gente, quando eu olho para aquele iPhone, eu falo, mas que lixo. Mas na época... Era o homem. Na época, gente, era um troço absurdo. A senhora tem 3 interativas. Você pode não estar dando valor para o que você está vivendo hoje. Mas vai valer muito no futuro. Amém. Vai valer muito. Amém. Igreja pequena, gente, é uma bênção. Lugar de intimidade, lugar de comunhão. Família é uma bênção, filho pequeno é uma bênção. Não só dá trabalho, não. Vamos dar valor para os nossos humildes começos. O Senhor vai trazer frutos. Que Deus abençoe vocês com essa palavra, com essa meditação, com esse tempo, com a história de Judá, viu? Em nome de Jesus.